Dorival Júnior falando sobre o jogo. Tem um dado curioso e ruim para o São Paulo, do Osias aqui. Ele fala, o São Paulo nos últimos 10 jogos tem duas vitórias. Tudo bem, as duas mais importantes, contra o São Lourenço e contra o Corinthians, mas são 10 jogos com 2 vitórias. E o Dorival, Arnaldo, essa resposta aí, ele foi perguntado sobre a escalação dele no primeiro tempo, se deu errado, se não deu, por que deu errado e tal, e aí ele enalteceu mais a LDU. O fato é que ficou baratíssimo pelo primeiro tempo do São Paulo e acho que muito na conta de uma escalação muito errada do Dorival no começo do jogo. Exato. Eu acho que a altitude é sempre um fator preponderante para esse tipo de jogo, mas mais do que... você pode estimar os efeitos da altitude, treinar de uma forma diferente, verificar quais jogadores têm um passado de sucesso na altitude no seu elenco, várias situações. Mas o que aconteceu ontem foi um desconhecimento não da altitude de Quito, do adversário. Isso já tinha acontecido em algumas circunstâncias em relação ao São Lourenço também. Na concepção do Dorival, o São Paulo não, na concepção dele como treinador, não precisava se adaptar às características do adversário e sim tentar impor o seu estilo onde quer que jogue. E eu acho essa estratégia, no mínimo, discutível, né? E o time que entrou ontem contra a LDU poderia ser o time que ia jogar contra a LDU em casa para propor o jogo. E acho a escalação completamente equivocada. É bom que a gente fala antes. A Marina, então, falou aqui umas 50 vezes antes. Quando saiu a escalação, ela falou muito faceira, lá nós estávamos conversando. E não é só faceira, é uma escalação que, de fato, para o adversário em si, para o jogo em si, não fazia sentido. É curioso, né, Tironi, porque uma coisa é você ter essa convicção no seu estilo de jogo, no estilo de jogo do seu time e colocar isso acima da característica do adversário. Então, eu entendo, outros treinadores fazem isso também. Eu não concordo plenamente com isso. Eu penso futebol de uma outra forma. A outra, aí eu acho que um pouco mais grave em relação ao Dorival e ao São Paulo, é desconhecer ou relevar as limitações dos jogadores do seu próprio elenco. Aí é um problema maior, eu acho. Porque, além de não escalar em função da LDU, o Dorival ignorou coisas evidentes em relação aos jogadores do São Paulo nesse período todo que ele está trabalhando e até antes disso. Tipo, Gabriel Neves e Alisson, nenhum deles é volante, nenhum deles guarda posição. O jogo de ontem, aliás, qualquer jogo como visitante, acho que exige que no seu meio de campo você tenha alguém que guarde posição e, como diria o outro, proteja a sua zaga, né? Outras coisas evidentes nesse time do São Paulo. O Beraldo e o Rodrigo Nestor, sobretudo, são jogadores jovens, leves, interessantes para você jogar com o apoio da torcida dentro de casa quando você tem que propor o jogo, e muito frágeis quando você tem que jogar como visitante e competir. Então são detalhes óbvios que tem passado e o Dorival tem relevado esses detalhes. E acho que a situação não ficou irreversível porque duas coisas. Uma envolvendo o São Paulo, depois do intervalo, e outra envolvendo a LDU. A LDU não torceu a faca. A LDU, quando vai, é tipo um pugilista que bateu no adversário o tempo todo, o adversário nas cordas, o adversário já tinha caído umas 2 vezes, o adversário perdeu o jogador, como o caso do Beraldo, e aí para nocautear, você tinha que continuar. O São Paulo foi salvo pelo gongo no intervalo, respirou e voltou com aí uma alteração óbvia, necessária e defensiva, mesmo você perdendo por 2-0, porque às vezes você perdendo por 2-0, acho que talvez essa seja a diferença do Dorival em relação ao Rogério, acho que dá um bom debate, porque o Rogério nunca ignorava as qualidades do adversário, aliás, armava o time em função do adversário, mas no durante ele ia para o tudo ou nada, ele era o boxeador que voltava depois de apanhar e dava a cara para o cara tentar acertar de novo, e o cara normalmente acertava. O Dorival não, ele
ele começou a tentar fechar a guarda com a substituição do Luan. E aí a LDU, eu acho que ela não fez mais a pressão, também por questão física que ela fez no início, não arriscou para fazer o 3-0 que eliminaria o confronto, e o São Paulo hoje tem no banco jogadores capazes de, num lance, definir a partida, ou definir um gol, ou fazer coisa que não tinha, e foi a combinação do Lucas com o Luciano que resultou o gol que deixa o São Paulo vivo no confronto. É claro que não foi aleatório, o posicionamento do Lucas ontem foi um posicionamento diferente, do Luciano também, tem o papel do treinador também. Não estou só criticando, porque eu acho que ele também, nas alterações no segundo tempo, ele conseguiu deixar o time mais equilibrado. Mas o São Paulo só está vivo nas duas Copas até agora, tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana, precisando reverter o jogo de volta no Morumbi, mais uma vez, por conta do talento dos seus jogadores e não por conta da consistência do seu jogo coletivo, que era a marca do trabalho do Dorival. Contra o Corinthians, teve um jogo coletivo muito bom, é verdade, mas teve um cara para decidir. E ontem teve um cara para decidir. Lembra a questão do Inter? O Inter está conseguindo unir a estratégia do treinador, a nova, com jogadores capazes de decidir. Se não tivesse o Ener Valencia, o Inter não estava nem... estava vendo o jogo pela televisão. Se o São Paulo não tivesse o Lucas, e isso faz diferença para outros times também, o São Paulo não estaria vivo. O São Paulo está vivo na final da Copa do Brasil por conta do Lucas e está muito ainda esperançoso de passar pela LDU por causa do Lucas também, que, na minha visão, vem fazendo acima até do que a gente imaginava. Em curto espaço de tempo, jogando seguidamente, tem decidido os jogos. O Marília, o Maurício de Souza aqui fala o seguinte, na hashtag G4 Band Esportes, mande aí a sua mensagem. Não, a cara não é do Maurício de Souza, o famoso Maurício de Souza, mas é o Maurício de Souza aqui falando, Dorival tem que voltar a fazer o básico, como no começo do trabalho dele no São Paulo. Ele está inventando demais e os resultados não estão vindo, diz ele. Bom, falamos ontem aqui, hein? Se ele viu o G4, não sei, ele estava lá em Quito, talvez não tenha visto. Uau, no YouTube. Pode ter visto no YouTube, mas fala aí. Eu só discordo de uma coisa. Talvez ele tenha inventado de menos. É isso. Ele fez a mesma coisa que ele faz sempre. Exatamente. Uhum. Né? Não é que ele tentou outra coisa. Talvez... eu não vou conseguir usar a expressão do Arnaldo pro Dorival, porque não cabe. Claramente não cabe a tal da soberba da derrota. Então já perdeu assim pro São Lourenço, aí perdeu assim pro Corinthians, aí perdeu ontem pro LDU. Não é isso. Mas acho que ele subestima algumas coisas. E o histórico dele, curto, é verdade, 4 meses no São Paulo, já mostrou que ele está subestimando, ele está trucando que desse jeito, alguma hora ele vai ganhar fora de casa. Mas ele não ganha de ninguém fora de casa, assim. Não ganha do, sei lá, do Curitiba. Jogou Curitiba já? Não? Jogou, empatou. Curitiba, não ganha do Bahia, não ganha. Do Cuiabá. Do Cuiabá. Então, eu acho que e tem dias em que o São Paulo joga bem. Talvez isso dê para ele a centelha de esperança de que o caminho é esse, que ele precisa insistir. Pode ser, mas num mata-mata, isso se torna praticamente... É sempre aquela adrenalina no limite. Por quê? No caso, posso falar por cadeira própria. O Corinthians teve que reverter contra o Remo, aí teve que reverter contra o Atlético, aí teve que reverter contra o América. Uma hora não dá. Eu acho que o 2-1, o São Paulo, na verdade, ganhou por 1-2. Porque foi um massacre no primeiro tempo. Né? E se não fosse o Rafael, e o goleiro estava para fazer defesa, não fosse o Rafael, não teria, aplaudamos o adversário. Teria, nos desculpemos com a torcida. Porque, de fato, talvez ele tivesse que ter mexido no primeiro tempo, com 10 minutos de jogo, assim, muito parecido com o Corinthians e Independente Del Valle. Ninguém sabia para onde estava olhando. Uma, duas, três, outra. Boa comparação. Foi uma coisa. Os gols primeiro é 3 minutos, não é isso? Isso. Foi um negócio que parecia que ia ser uma goleada contundente. Não foi, tá ótimo pro São Paulo esse resultado. Quando acabou o primeiro tempo, falasse, vai ser 2-1, vamos embora agora. Pega o avião e volta. O São Paulo não produziu para sair com 1-2. E ótimo, o futebol tem dessas coisas, é justo, etc e tal.
Eu acho que o Dorival, a gente está às vésperas aí do sorteio da Copa do Brasil. O São Paulo, se for jogar o primeiro fora de casa, é o sonho de todo mundo decidir em casa, certo? Não é o meu, mas normalmente é o sonho da galera. Decidir na sua casa. Então vai ter que jogar no Maracanã de outro jeito. Falei isso ontem. Né? Porque, assim, todo mundo quer decidir em casa. De novo, não é o meu caso, mas eu sei que a maioria quer que o sorteio dê a final no Morumbi. Muito bem. Tudo bem que não é o Flamengo Melveds, não é o Flamengo Jorge Jesus, que faz 1, faz 2, faz 3 e continua jogando. Não é, ainda não é. Não acho que em 20 dias será, até a primeira final. Mas se for jogar a primeira no Maracanã, e de novo, vamos tentar jogar, porque a gente já tentou jogar com o Flamengo assim e funcionou, e a gente jogou com o time reserva contra o Flamengo e deu certo, e não sei o quê. Eu acho que é uma insistência que, assim, tá no limite do campeonato. Pouquinho de pragmatismo, ou um pouquinho de, em vez de, assim, inventar um tiquinho, quer dizer, ser um pouquinho pragmático, talvez esteja faltando ao Dorival. Então tá aí, né, galera? O Dorival tem que prestar atenção aí, cara, nesses jogos aí fora de casa aí, porque é como a Marília falou. Cara, imagina se o segundo jogo é no Morumbi. A gente vai ficar muito feliz de decidir em casa, mas imagina se o Paulo leva uma traulitada do Flamengo no Maracanã. Se ele jogar todo exposto assim contra o Flamengo, vai perder pro Flamengo, pô. Vai levar uma pancada do Flamengo e o jogo no Morumbi vai ser pro Flamengo comemorar o título. Então que esse jogo sirva de lição pro Dorival, né? Você jogar em casa é uma coisa, cara. Você jogar fora de casa é outro time, tá? Você tem que botar um time mais de preparação física, um cara fisicamente mais forte. Por exemplo, o Nestor e o Beraldo, que o Arnaldo falou, é verdade. É tanto que o Beraldo na dividida com o cara se machucou. O Nestor em jogo físico, ele não aparece, entendeu? Ele não aparece. Então é isso, né? Que Dorival que sirva de lição, porque foi um milagre. O São Paulo ter perdido só de 2-1 foi um milagre. E é isso. Bola pra frente agora e domingo já tem um jogo contra o América. E na quinta a gente volta a pensar na LDU. Valeu? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta a opinião de vocês aqui, né? Se o Dorival errou também na opinião de vocês. Todos os créditos aí pro programa G4 da Band Esporte. Link do programa G4 aqui na descrição. Valeu? É nóis. Vamos, São Paulo!